Bom, pessoal, então vamos iniciar essa aula de revisão. Essa revisão é referente, então, ao material que a gente encaminhou para vocês na semana passada. E é o material, então, a respeito sobre a análise diferencial do escoamento, mas numa temática mais específica, né, que é a temática sobre função de corrente e função potencial. E é uma temática muito interessante essa da função de corrente e função potencial, porque nos ajuda a visualizar escoamentos, principalmente os escoamentos no campo bidimensional, onde essas análises elas são mais aplicadas, uma vez que a gente consegue obter dessas análises as soluções analíticas. Para a visualização em 3 dimensões, já fica complicado, né, o uso dessa abordagem. E daí nós precisamos recorrer para os modelos matemáticos que culminam, né, em soluções numéricas. Então, a gente usa soluções numéricas para obter essas visualizações em 3 dimensões do escoamento. Escoamento, eu falo sobre características gerais, né, do escoamento. Né? Então, o campo, por exemplo, o campo de velocidades, o campo de pressão, o campo de, temperatura, níveis. Então, tudo isso é referente a características de um escoamento. Essa visualização em 3 dimensões, né, não é possível com o uso dessa abordagem, mas essa abordagem de visualização do escoamento usando função de corrente e função potencial ainda tem muitas aplicações práticas. E aí é importante a gente conhecer onde é que a gente pode aplicar, né, em algumas situações, né, práticas, para que a gente possa usar esse equacionamento mais simples e obter, então, esse campo de escoamento e aí obter várias informações, vazão, velocidade, pressão, enfim. E com essas informações, né, obter, por exemplo, as características, né, ou as forças também, né, as forças da interação fluido-estrutura, que eu acho que é uma das coisas mais importantes no campo da engenharia. A mecânica dos fluidos, ela, no campo da engenharia, tem um interesse muito particular em saber essa interação de forças, né, devido a essa interação entre fluido e estrutura. Então, nesse último material, a gente falou um pouquinho, né, o que é que seria uma função de corrente, que na verdade é uma ferramenta matemática, né, função de corrente, para descrever esses escoamentos no campo bidimensional. Então, ao invés de trabalhar com 2 componentes de velocidade, né, no campo bidimensional a gente tem 2 componentes de velocidade, que é a velocidade na direção x, a componente na direção x, a componente na direção y. Na direção x é o U e a componente na direção y é o V. Então, a gente substitui essas 2 componentes por uma única função, né, que é chamada função de corrente. Daí, ao invés de trabalhar com 2 variáveis, a gente trabalha com uma variável só para descrever o escoamento. Nesse campo bidimensional. E essa função de corrente, que é uma função escalar quer dizer que não é uma função vetorial. Uma função escalar é uma função que, em resumo, é um número, né? Uma função que resulta em um número e não em um vetor. Tá? Então, a função de corrente, geralmente, né, a gente adota a letra grega φ para denotar a função de corrente. Ela é uma função escalar. E a gente pode obter a relação, então, entre função de corrente e essas componentes de velocidade na direção x e y por algumas equações. E essas relações, elas foram estabelecidas exatamente para satisfazer a equação da continuidade.
equação da continuidade que a gente viu na semana anterior se refere ao balanço de massa no volume infinitesimal, de dimensões dx, dy, dz, só que no campo bidimensional, então a equação fica mais resumida aos fluxos de massa apenas, né, na direção x e y. Então, basicamente, dois termos. E daí, quando a gente obtém, né, essas relações entre componentes de velocidade e a função psi, essas relações elas foram constituídas exatamente para satisfazer a equação da continuidade. Então, então na literatura, né, como vocês viram na aula, existe esse estabelecimento, né, essa definição dessas relações entre U e psi e V e psi exatamente para atender essa equação da continuidade. E aí tem algumas características, né, a função de corrente que a gente pode também obter em função dessa função de corrente. A primeira característica é a seguinte, né, que para cada valor de psi constante, para cada valor de função de corrente constante, a gente tem uma linha de corrente. Então, a gente atribui um valor constante para psi, e para aquele valor constante de psi, a gente vai ter uma equação matemática, e aquela equação matemática representa, então, uma linha de corrente. E a linha de corrente, como a gente já viu lá desde a cinemática, né, a linha de corrente, ela representa exatamente, né, seria exatamente a posição, né, dos vetores tangentes. Então, em cada ponto dessa linha de corrente, em cada ponto a gente tem um vetor, né, que passa de maneira tangente a essa curva. Então, com a linha de corrente, a gente consegue obter o campo de velocidades, certo? Então, isso é muito importante, porque daí a gente, né, atribuindo valores de psi constantes, a gente consegue traçar uma linha de corrente. Outra característica importante da função de corrente é que a diferença entre dois valores constantes, né, ou seja, a diferença de dois valores referente a duas linhas de corrente, vai dar exatamente a vazão que está passando entre aquelas duas linhas de corrente. Então, isso é uma propriedade muito bacana. Então, basta a gente só subtrair o valor de uma linha de corrente pelo valor da outra linha de corrente, que a gente obtém a vazão que está passando entre essas duas linhas de corrente. Certo? Então, isso facilita bastante, né, o cálculo, e principalmente quando a gente quer determinar essas taxas, né, taxa volumétrica, taxa de massa que passa entre duas linhas de corrente, né, onde essas linhas de corrente elas podem ser definidas como uma seção transversal. Então, se você traça uma linha perpendicular entre essas duas linhas de corrente, você tem uma seção transversal. E dali você pode calcular essas taxas. E a vazão, para calcular a vazão, é só subtrair os valores de psi entre essas duas linhas de corrente. Bom, além disso, a gente falou um pouco sobre função potencial. Função potencial é outra função matemática, né? Também escalar, assim como a função de corrente. Então, a função potencial é uma função escalar que vai estar relacionada à questão de características de rotacionalidade do fluido. Certo? Então, como é que a gente encontrou, né? Como é que a gente obteve essas relações entre componentes de velocidade e função potencial? E na mecânica dos fluidos a gente usa a letra grega φ para denotar a função potencial. A função potencial, ela relaciona, né, com essas componentes do vetor velocidade exatamente com a finalidade de satisfazer a relação entre gradientes de velocidade a partir de uma condição de irrotacionalidade. O que é que seria a condição de irrotacionalidade? Seria uma condição onde o escoamento ele é irrotacional, ele não rotaciona, ou seja, quer dizer o seguinte, que as partículas, né, uma partícula é formada
por um conjunto, né, de moléculas, de fluidos que têm mesma característica. Então, a partícula ela vai se movimentar, né, ao longo, né, do espaço, né? Então, vai ter a trajetória dessa partícula, e ao longo dessa trajetória, a partícula ela não vai rotacionar em relação ao seu centro de gravidade. Isso não quer dizer que o escoamento irrotacional ele é um escoamento em lâminas paralelas, né? É um escoamento uniforme que a gente chama, né? Que acontece sempre entre lâminas em paralelo. Não é isso. Um escoamento irrotacional ele pode ser um escoamento onde a trajetória ela pode ser curva. Só que o que não pode acontecer é que a partícula ela gire em torno do seu centro de gravidade. Então, aí, se ela começar a girar em torno do seu centro de gravidade, o escoamento é caracterizado por um escoamento rotacional, certo? Então, daí, perde essa condição de irrotacionalidade. Então, a função potencial, ela foi criada exatamente para satisfazer essa condição de irrotacionalidade, para descrever esses escoamentos irrotacionais, tá? Que, em alguns casos, né, a gente vai ver, tem alguns casos, vários casos, né, na engenharia que a gente pode aplicar essa condição de irrotacionalidade. Outra característica bem interessante, né, que a gente também comentou na aula, essas últimas 2 videoaulas, é o seguinte, que a linha de corrente ela tem uma relação com a linha potencial. A linha de corrente é obtida através da função de corrente, e a linha potencial é obtida através da função potencial. Então, para valores constantes de função de corrente, eu obtenho uma linha de corrente. Para valores constantes de função potencial, eu obtenho uma linha potencial. E a linha de corrente, graficamente, ela passa de forma perpendicular, sempre de forma perpendicular, a uma linha potencial. Então, ou seja, se eu obtenho uma função de corrente, eu posso obter a função potencial e vice-versa. Então, isso é bem bacana nos problemas, né? Porque se é dado no problema a função potencial daquele escoamento, você pode obter a função de corrente e vice-versa, né? Se o problema lhe deu a função de corrente, você pode obter a função potencial por conta dessa relação. Elas estão intimamente ligadas. Beleza. E daí, a última coisa, né, que também a gente comentou nos vídeos foi a seguinte, né, que existem alguns escoamentos característicos, né, e onde na literatura a gente já pode encontrar de forma direta a função de corrente e a função potencial, então sem nenhum esforço. Então, por exemplo, o escoamento uniforme, que é o escoamento, né, que ocorre entre as lâminas, né, são paralelas. O escoamento do tipo fonte, que é aquele escoamento que sai da origem e ele é divergente em relação àquela origem. O escoamento tipo sumidouro, que ele tem uma origem e o escoamento ele converge para aquela origem, e entre outros. Então, para cada escoamento desse característico, já na literatura existem as equações para a função de corrente e função potencial e, consequentemente, das componentes de velocidade. O IV, se eu estou usando um sistema de coordenadas cartesiana, ou Rθ, né, se eu estou usando um sistema de coordenadas polares. Né? Lembrando que essas abordagens só são aplicadas para escoamentos bidimensionais. Então, ou eu estou num plano horizontal, ou aqui caracterizado por sistema de coordenadas cartesianas, ou um sistema de coordenadas polares. E daí, para esses escoamentos, a gente já tem prescrito na literatura essas informações. Então, a gente nem precisa se preocupar. Quando esse tipo de problema ele é
esse tipo de escoamento ele é caracterizado, a gente já pode ir na literatura direta, né, sem problema nenhum, pegar lá e colocar as equações para a gente resolver o nosso problema. E através desses escoamentos elementares, né, o escoamento uniforme, o escoamento fonte, o escoamento sumidouro, o escoamento... tem o dipolo também, né, que é outro escoamento elementar. O dipolo seria meio que uma união entre o escoamento fonte e o sumidouro, fazendo um dipolo. Tá? Então, através desses escoamentos elementares, a gente pode trabalhar com composições, ou seja, composições entre um escoamento fonte mais um escoamento uniforme, um escoamento fonte mais um escoamento sumidouro, um escoamento dipolo mais um uniforme, e assim por diante. Então, essas composições, elas produzem novos escoamentos, que alguns desses escoamentos têm bastantes aplicações na engenharia, como, por exemplo, o escoamento uniforme mais dipolo, ele representa o escoamento ao redor de um cilindro, ou ao redor de uma circunferência, ao redor de uma esfera, enfim, um escoamento que enfim, ele sai, né, da esquerda, passa, ele contorna a circunferência e segue lá para a direita. Então, é um escoamento muito utilizado, né, se a gente, por exemplo, quer fazer análise de esforços entre fluido e uma estrutura que tem características circulares, né, como, por exemplo, um pilar de uma ponte. Você tem, numa ponte, né, um pilar de uma ponte está sujeito a passagem de água, ali, né, no entorno do pilar. E eu quero, por exemplo, estudar qual é o esforço daquele escoamento no pilar. Então, a gente usa um escoamento desse, uma composição entre um escoamento uniforme e um dipolo, por exemplo. Né? Então, fica bem simples, né? E como esses escoamentos, essas composições, elas também já estão bem definidas na literatura, então a gente consegue obter rápido essas equações e, consequentemente, calcular esses esforços, né? As forças, as pressões, as velocidades. Então, fica muito mais simples, né, de resolver. Bom, e daí, aí eu queria começar a aula, né, depois dessa revisão, vou compartilhar aqui a minha tela, fazendo um exercício exatamente sobre essa questão última que eu falei, que é essa composição de escoamentos. Então, tem esse exercício aqui, que está no livro também. Tudo bem? Esse exercício aqui já está no livro, vocês podem obter tranquilamente. Eu vou colocar aqui a caneta. Tem barulho aqui de construção, porque tem uma... Deixa eu só fechar a janela aqui, para melhorar. Se melhorou aí o áudio, mas tem um ruído aí de fundo que... Tem um prédio aqui em construção na frente do nosso aqui. Beleza, vamos lá então. Nesse exercício, a gente tem o seguinte, uma figura mostra a vista superior de um trecho da costa marinha sujeito ao escoamento de água salgada, representado pela função de corrente tal. Então, ele deu aqui a função de corrente dessa primeira figura aqui. Então, tem um escoamento de uma costa marinha. Então, nessa costa aqui, eu tenho esse contorno, né, perpendicular. E aí eu tenho um escoamento aqui, ó, que vem aqui de cima e aí contorna aqui essa costa, dessa maneira. E a função de corrente desse escoamento aqui é dada por essa equação. Então, ele deu aqui a função de corrente, π igual a 4 vezes r ao quadrado, vezes o seno de 2π, de 2θ, desculpa. Então, πc é igual a 4r ao quadrado, seno de 2θ. Então, ele deu a função de corrente desse escoamento aqui e pediu, então, o seguinte. Considere agora que existe uma fonte de água jorrando com vazão por unidade de comprimento M posicionada na origem do sistema. A origem do sistema seria essa daqui, né? Então, ele deu aqui o R e o θ, que é a origem do sistema. Ele disse que tem uma fonte de água jorrando aqui da origem, como vocês estão vendo aqui nessa figura.
figura B, e existe um ponto de estagnação localizado em y igual a L. O ponto de estagnação, pessoal, seria um ponto onde o vetor velocidade ele é zero. Ponto, já está dizendo, ponto de estagnação. Estagnação é um ponto onde não tem escoamento, está parado. Então, nesse ponto aqui, o vetor velocidade é nulo, certo? Muito bem, então, o que acontece? Quando a fonte de água doce está presente na origem, faz meio que uma barreira, né, da água salgada. Então, a água salgada não vai contornar aqui próximo, né, às extremidades, porque tem essa fonte de água doce e vai repelir um pouco, né, a água salgada. E vai criar um novo campo de escoamento. Então, a gente pode trabalhar aqui com uma linha de corrente que separa esses dois escoamentos. Essa linha de corrente aqui mais escura, né? Que separa o escoamento da água salgada com o escoamento da água doce. E ele pede aqui para a gente determinar a função de corrente do campo da figura B. Então, ele deu a função de corrente dessa figura aqui, água salgada sem a fonte, e ele pede para a gente calcular qual seria, então, a função de corrente dessa nova composição aqui, que tem a água salgada mais a fonte. E a vazão por unidade de comprimento, M, necessária para fazer com que a água salgada se afaste da origem 5 metros, ou seja, L igual a 5. Então, quem deve ser o M? O M, ele mede a vazão por unidade de comprimento dessa fonte. Então, quanto maior a vazão, mais essa fonte vai ter força para repelir a água salgada. Então, o que é que ele pede aqui? Ele pede qual é o valor de M necessário para afastar aqui, ó, afastar a água salgada da origem 5 metros. Esse L aqui ser igual a 5 metros. E, finalmente, aqui ele pede o valor da linha de corrente que separa a água doce da água salgada. Então, ele pede qual é o valor dessa linha de corrente aqui, ó, que separa exatamente esses dois escoamentos, água salgada e água doce. Vamos começar, então, pelas funções de corrente. Ó, olha só, ele deu, no problema, a função de corrente desse escoamento sem a fonte. Então, eu vou chamar esse aqui de PCAS, que é o PC da água salgada. Então, ele já deu isso aqui no enunciado do problema. Só que uma fonte, né, isso é um escoamento elementar, que já está descrito na literatura. Então, a gente vai lá, né, no livro e pode obter diretamente qual é a função de corrente de um escoamento do tipo fonte. Então, fui lá, peguei, ó, e coloquei aqui. Então, o PC, eu vou chamar esse PC de AD, que é o PC de água doce. Esse PC AD vai ser igual a θ vezes M sobre 2π. Certo? Então, isso aqui, essa função aqui já é descrita na literatura. Então, o que é que eu preciso fazer para fazer a composição desses dois escoamentos e obter a nova função de corrente, que é a composição, né, desse escoamento da água salgada com água doce? Para fazer isso, basta somar. Né, porque, como vocês viram na aula anterior, esses escoamentos, as composições de escoamento, para obter a nova função de corrente da composição, basta a gente somar, uma vez que as funções de corrente, elas satisfazem a equação de Laplace, e também o somatório dessas linhas de corrente também vão satisfazer a equação de Laplace. Então, em função disso, a gente pode simplesmente só somar as funções de corrente e a gente obter, então, a função πc dada desse escoamento aqui, né? Dada essa composição da água salgada com água doce. Então, simplesmente seria o somatório dessa função aqui, da água salgada com água doce. O que é que a gente observa? Que tanto para o πc da água salgada e para a água doce aqui, a gente já tinha as equações aqui escritas usando o sistema de coordenadas polares, usando aqui
as variáveis independentes, que é o R e o θ. Então, nessa soma, a gente não precisou converter, né, nenhuma das duas equações de um sistema para o outro, porque as duas já estavam no sistema de coordenadas polares. Bom, mas o que é que acontece? O que é que pode acontecer em outros problemas? Pode acontecer que uma equação esteja em coordenadas polares e outra equação esteja em coordenadas cartesianas. Então, a recomendação para esse caso é sempre trabalhar com o sistema de coordenadas polares. Vocês vão ver que vai facilitar mais a vida na hora de obter as componentes de velocidade, que geralmente vocês vão precisar fazer integração, processo de integração. E aí, trabalhando com o sistema de coordenadas polares, facilita mais o processo de integração, tá? Bom, essa equação aqui, a equação resultante, que é o somatório dessas duas funções de corrente, que vai dar a função de corrente exatamente desse escoamento aqui da figura B, a gente pode usar essa equação agora para obter as duas componentes de velocidade. Então, para esse campo, né, de escoamento, alguém pedindo aqui para entrar na sala. Então, para esse escoamento resultante, a gente, então, tem duas componentes de velocidade. No caso aqui, como a gente está adotando o sistema de coordenadas polares, as componentes vão ser VR e Vθ. Então, componente da velocidade na direção radial, componente de velocidade na direção angular. Certo? A relação entre essas componentes e a função de corrente também é estabelecida na literatura. Ninguém precisa decorar essas relações. VR é igual a 1 sobre R, dπ dθ. Então, vocês podem obter isso aqui no livro, ninguém precisa decorar. E o Vθ menos dπ dr também obtido na literatura. Então, essa é a relação entre os componentes de velocidade e a função de corrente. Bom, como eu tenho uma função de corrente, eu consigo obter os componentes de velocidade. O que é que eu preciso fazer aqui? Para calcular o VR, eu preciso obter o meu dπ dθ. Então, eu vou pegar a função de corrente e derivar ela parcialmente em relação a θ. E para obter o Vθ, eu preciso derivar a função π parcialmente em relação a R. Então, é simples, né? A gente vai fazer isso aí, ó. Então, as derivadas. Então, o VR vai ser 1 sobre R dπ dθ. Quem é dπ dθ? Ó, o π é tudo isso aqui, ó. Coloquei até dentro do parênteses para facilitar o entendimento. Então, essa é a função de corrente resultante e eu vou derivar essa função em relação a θ. E para obter o Vθ, eu preciso derivar essa mesma função em relação ao raio, em relação a R. Então, vamos lá. Essa primeira derivada aqui em relação a θ, como é que ela fica? Quando a gente deriva parcialmente, as outras variáveis, elas são vistas como constantes, tá? Então, essa primeira expressão aqui, o R é como se fosse uma constante, e aí eu tenho o θ aqui, que é o argumento do seno, então eu vou precisar derivar, sim, a função aqui sendo 2θ. Essa derivada aqui vai ser o quê? Vai ser dado pela derivada do argumento, derivada de 2θ seria 2, e a derivada depois do seno do argumento, né? Então, a derivada do seno do argumento é o cosseno do argumento. Então, eu tenho aqui que o resultado da derivada parcial em relação a θ desse primeiro termo aqui vai ser 8 vezes R vezes cosseno de θ, certo? O R2 aqui, ó, ele já foi simplificado aqui com esse R aqui de fora, ó, tá vendo? Quando a gente multiplica aqui, ó, tem um R no denominador com esse R2 aqui, por isso que só tem R aqui nesse primeiro termo. E o segundo termo, a derivada em relação a θ, bem simples, né? Tudo aqui é uma constante, derivada de θ vezes m2π vai ser m2π, né? Porque a derivada de θ aqui é 1, em relação a θ é 1. Então, vai ser m sobre 2π dividido por r, né? Aqui, porque o 1 sobre r está multiplicando todo esse termo aqui. Então, o segundo termo vai ficar m sobre 2πr.
O Vθ vai ser dado por isso aqui, né? Então, eu preciso derivar essa expressão em relação ao R, derivar parcialmente em relação ao R. Então, derivada desse primeiro termo aqui, quem vai ser? Vai ser 8, né? Então, aqui tem um R2, o 2 vem para frente, vai ficar 8 vezes R ao quadrado, certo? Seno de 2θ, e esse termo aqui, ó, não está em função de R. Então, a derivada desse termo em relação a R é zero. Então, é como se fosse tudo isso aqui fosse uma constante. Ou seja, o meu Vθ vai ser igual a menos 8 vezes R, seno de 2θ. Muito bem, então o que é que a gente vai fazer? Para achar os pontos de estagnação, certo? Que já é a letra B, né? Eu preciso definir exatamente uma coisa, né? No ponto de estagnação, o vetor velocidade, ele é igual a zero. Então, se o vetor velocidade é igual a zero, o VR é igual a zero e o Vθ é igual a zero exatamente aqui nesse ponto, no ponto de estagnação. Então, essa é a principal característica, né, do ponto de estagnação. Então, para calcular esse ponto, eu preciso achar quem é o valor de R e quem é o valor de θ, para que vão exatamente zerar o VR e o Vθ. Muito bem. Aqui na figura, pessoal, aqui na figura já dá para ter uma noção, pelo menos, quem vai ser o valor de θ, né? O valor de θ aqui a gente já, observando a figura, a gente já vê aqui claramente que o valor de θ é π sobre 2, pela figura, né? Que é 90 graus. 90 graus em relação à horizontal aqui, né? Que é onde a gente começa aqui, é a origem do θ, né? A origem do θ vai ser exatamente aqui nesse eixo horizontal. Então, dá para ver claramente aqui que o ponto de estagnação está a 90 graus, ou seja, π sobre 2. Se a gente achar alguma coisa diferente, já é para desconfiar. Certo? Então, pela figura, a gente já mataria. Agora, o que não dá para saber é exatamente quem seria aqui o valor de R, né? Então, esse valor aqui de L. Então, vamos lá. Nos pontos de estagnação, o que é que eu tenho? Eu tenho que o Vθ é zero, então eu vou igualar a expressão aqui, ó, porque eu já calculei anteriormente quem é o Vθ, então eu igualo a zero. E daí eu posso obter, né, quem é o valor de seno. Então, eu acho aqui, ó, dois valores aqui para o θ. Primeiro, θ igual a zero e θ igual a 2π. Então, existem... Para essa formulação, ele tá me dizendo o seguinte, é possível, né, zerando essa expressão, existem duas possibilidades para que essa equação seja igual a zero. A primeira possibilidade é fazer o θ igual a zero, e outra possibilidade é fazer o θ igual a π sobre 2. Beleza. Vamos seguir em frente, então. Então, vamos determinar, então, agora, quem é o valor de R para θ igual a zero e quem é o valor de R para θ igual a π sobre 2. Vamos ver. Para θ igual a zero, se a gente substitui aqui a expressão no Vθ, a gente, o VR, né? O VR também tem que ser igual a zero no ponto de estagnação. E substituindo aqui, ó, θ igual a zero, a gente acha aqui uma raiz de menos m sobre 16π. Vejam, como o valor de m é positivo sempre, porque esse escoamento é do tipo fonte, então, escoamento tipo fonte, o m é positivo. Se fosse um escoamento sumidouro, aí o m seria negativo, né? Seria uma vazão negativa. Mas como é um escoamento fonte, a vazão por unidade de largura é uma vazão positiva. Então, esse m sempre é positivo e o θ também é um número positivo, então vai ficar uma raiz de um número negativo e esse θ aqui, esse raio aqui não existe, né? Não é possível, né? Não é possível. Só no campo imaginário. No campo real, não. Então, a gente está trabalhando com um problema real. Então, num problema real, o R, nesse caso aqui, não é possível. Certo? Ou seja, esse ponto de estagnação para θ igual a zero não existe. Simplesmente porque para valor de θ igual a zero,
o R vai dar uma raiz negativa e esse R não existe. Agora, se a gente substituir o θ aqui, fazer o θ igual a π sobre 2, a gente já vai ter um valor do raio, né, dado por essa expressão, raiz de m sobre 16π, nesse caso aqui um raio positivo, beleza? Então, esse é um valor real possível, porque o m é um número positivo e o π também é. Então, essa composição aqui de θ e r, ela é sim possível. Então ela é válida. Então, eu elimino essa daqui, essa condição, e vou trabalhar só com essa, ou seja, só existe um ponto aí de estagnação, um PE. Então, porque só tem essa condição válida. Então, como a gente está vendo na figura, né, esse PE exatamente está aqui para θ igual a π sobre 2, ou seja, 90 graus, como a gente já esperava. Vamos seguir em frente. Ele pede no problema para que a gente ache qual é o valor do M. Então, quem é o valor de M para o L igual a 5 metros? Então, qual o valor dessa vazão que eu tenho que impor para essa vazão? Para que essa água salgada ela se afaste aqui no eixo Y de 5 metros. Que valor de M é esse? Então, é muito simples. É só colocar aqui, no caso aqui, o R vai ser igual a L, né? Então, para esse R igual a 5, quem vai ser o valor de M? Então, é só substituir. Então, eu venho aqui e substituo. O R vai ser igual a L, o L 5 metros, então eu calculo aqui o valor de M. Nesse caso aqui, o valor de M deu 400 π, que seria a letra B do problema. E, para finalizar esse exercício, ele pede também quem é essa linha de corrente aqui da separação do escoamento, essa linha preta mais escura. Muito bem. Então, o que é que a gente tem de informação nessa linha? A gente tem de informação um ponto importante aqui, que faz parte dessa linha. Esse ponto aqui é o ponto de estagnação que faz parte dessa linha. O valor de M, a gente já obteve aqui, 400 π. E o ponto de estagnação faz parte dessa linha. Onde está o ponto de estagnação? Está em R igual a 5 e θ igual a 90 graus. Então, esse ponto pertence à linha de corrente que separa a água doce da água salgada. E a gente pode obter, então, o valor de πc, né, que é o valor da função de corrente, porque o valor numérico, basta a gente substituir essas informações. Tá? Lembrando que o valor de πc ele vai ser o mesmo para toda essa linha de corrente. Então, vai ser o valor de πc, ele representa, o valor de πc constante, ele representa exatamente essa linha de corrente. Então, para qualquer ponto aqui que eu colocar aqui em cima da linha de corrente, eu tenho o mesmo valor de πc, sempre o mesmo valor de πc. Então, se a linha de corrente é dada por essa expressão, qual vai ser o valor numérico de πc dessa linha de corrente? Bom, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ponto conhecido, que é o ponto de estagnação, que pertence à linha de corrente, e vai só fazer substituições. O R vai ser igual a 5, o θ vai ser igual a π sobre 2, e o M vai ser igual a 400 π. Então, a gente substitui e acha o valor numérico de πc para essa linha de corrente. Então, o valor numérico seria aqui equivalente a 100 vezes π. 100 vezes π. Se você colocar, né, aqui o valor de π 100 π, né, 100 vezes π, você vai ter uma equação, e se você plotar essa equação, vai dar essa linha de corrente aqui. Tá? Então, é muito bem simples, né, esses problemas de composição de escoamento. Eu estou mostrando para vocês assim um dos problemas mais complexos, né, que seria a composição de dois escoamentos, usando o sistema, a gente usar o sistema de coordenadas polares para resolver esses problemas. Enfim, é o que existe assim de mais complexo possível para determinar. Então, pode ter outras perguntas aqui no problema? Pode. Por exemplo, qual é o valor da função potencial? Como eu falei para vocês, se eu tenho a função de corrente,
eu posso obter a função potencial e vice-versa. Se eu garanto, né, que esse escoamento ele é incompressível, bidimensional e irrotacional. Então, se ele é irrotacional, eu posso obter a função potencial, tranquilamente. Vai existir uma função potencial. Outras questões, por exemplo, né? Qual o valor da pressão em determinados pontos aqui? Qual o valor da pressão nesse ponto aqui? Como a gente tem o campo de escoamento, a gente pode obter informações de escoamento de forma pontual. Então, para qualquer x e y que eu der para vocês aqui, seria possível calcular o valor da pressão, o valor do vetor velocidade, o módulo do vetor velocidade, para qualquer ponto aqui desse escoamento. Uma vez que a gente tem, né, as componentes de velocidade, então é só substituir para R igual a um valor, para θ igual a outro valor, a gente consegue obter quem é o VT, quem é o VR, e o módulo da velocidade, e o valor da pressão também. Então é possível sempre, né, derivar essas questões. Então, basicamente, vocês vão se deparar, né, com esse tipo de problema. Bom, eu vou encerrar essa... Não sei se alguém tem alguma dúvida com relação a esse exercício. Não, então eu vou parar aqui de compartilhar minha tela e interromper a gravação.